Por gentileza, abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 34. Esse é um texto mais utilizado, quando nós ministramos a ceia. Mas eu gostaria nesta noite, por ser uma noite oportuna e nós participarmos deste sacramento, relembrarmos um pouco sobre as instruções do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a normatização da ceia, essa ordenança, a transição dela do Antigo para o Novo Testamento e o significado de tudo isso que nós vamos realizar nessa noite. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23 até o versículo 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Eu acredito que todos aqui vão concordar comigo que o momento da ceia se reveste de uma fundamental importância. Não por isso os cultos em que nós celebramos a Santa Ceia, me parece que é o culto em que as pessoas mais priorizam, Se tem que fazer alguma viagem, algum passeio, alguma agenda que não dá para reajustar e vai comprometer um domingo, as pessoas evitam, pelo menos a priori, faltar no primeiro domingo do mês, que é o domingo que a gente celebra a Santa Ceia. Mas por que nós temos isso em mente? Porque a gente entende que na vida cristã há um sinal, há uma aliança de Deus e que precisa ser observado corretamente. Nós somos chamados, pela graça de Deus, nós caminhamos na vida cristã através do conhecimento das Escrituras e a nossa vida se baseia na fé. Então nós cremos que aquilo que Deus nos prometeu através da sua palavra há de se cumprir. No entanto, como eu disse no culto hoje de manhã, a fé na perspectiva bíblica, ela não se baseia nas coisas que nós vemos, mas ela se baseia exatamente nas promessas de Deus, é a firme certeza das coisas que eu espero, das coisas que eu aguardo, as coisas as quais Deus prometeu através da sua palavra. Mas a ceia é diferente, porque a ceia é um momento em que a debilidade da nossa fé é tocada. Porque, diferentemente da pregação que eu ouço e eu tenho fé pelo que eu ouço, a palavra de Deus produz fé no meu coração, a ceia me dá a oportunidade de vê-la, de tocá-la, de senti-la, de cheirá-la, de comê-la. Então a fé é uma maneira através da qual Deus toca a debilidade da nossa fé. Notem, irmãos, que nós estamos falando de um Deus que proibiu a idolatria. Mas, no entanto, instituiu um rito onde nos é permitido ver algo, tocar algo, embora ele represente o corpo, mas não é o corpo do nosso Senhor. Então, a ceia é muito importante. Compreender quando, como e por que a ceia foi instituída é fundamental para a fé cristã. Participar da ceia corretamente dos seus elementos, do significado que ele tem em si,
é fundamental para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável. É por isso que ninguém pode se eximir de participar da ceia. É por isso que nós, filhos de Deus, temos a obrigação, literalmente obrigação, essa é a palavra correta. Não há esse negócio de, eu não estou bem, não posso participar. Então confesse os seus pecados e abandone-os. O que você não pode é ficar sem participar. Por quê? Porque o Senhor diz que aquele que não come, não bebe, não tem parte com Ele no reino. Então aquele que se julga cristão, que conhece a palavra de Deus, ele é obrigado por Deus a pedir perdão dos seus pecados, a perdoar o seu irmão, mas não se eximir, não ficar fora da participação da ceia. Então a vida cristã, ela tem sim ritos os quais nós temos a obrigação de passar. O batismo, que é o rito de iniciação, é um. E a ceia, que é o rito de memória, de lembrança, de recordação de que nós somos incluídos num corpo. Então, como alguém que confessa a Jesus não pode ficar sem descer as águas do batismo, o que impede uma pessoa de ser batizada? A incredulidade. Eu não batizo porque eu não quero, eu não creio. Porque alguém que de fato crê como ele é revelado, não tem como negar o batismo. E alguém que é batizado, ele participa do rito da ceia. Então, como cristãos verdadeiros e chamados por Deus, nós somos incumbidos desta responsabilidade. Agora, com o passar do tempo, a igreja começou a fazer coisas que prejudicaram o sacramento, que fizeram com que muitos irmãos não entendessem a importância do rito que eles estavam participando. E a igreja de Corinto é uma igreja que passou por isso. Embora os irmãos se reuniam para comer do pão, para tomar do vinho, para comungar o corpo de Cristo, eles tinham suas festas de fraternidade, a sua koinonia, o seu momento de comunhão, o apóstolo Paulo precisa escrever à igreja porque eles estavam fazendo coisas erradas. E como é que Paulo vai então apresentar o ensino para a igreja? Como é que Paulo vai reorientar a igreja sobre a importância da ceia e os efeitos que existiam naqueles que não participavam corretamente? Notem que o texto que nós lemos nos diz duas coisas. O primeiro bloco, do versículo 23 ao versículo 26, Paulo apresenta a origem do seu ensino e o significado do ritual. No segundo bloco, do versículo 27 ao versículo 34, Paulo apresenta a realidade espiritual da igreja por não observar o ensino corretamente. Como que Paulo faz isso? Veja no versículo 23. Paulo começa dizendo assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Isso aqui é fundamental, porque quem está escrevendo é um apóstolo. E como nós já aprendemos na leitura da carta de Paulo a Tito, o apostolado tem uma característica de um oficial, de alguém enviado com normas, com leis, com sacramentos. O apostolado não é uma criação da religião judaica. O apostolado era algo que já existia no contexto grego. O que a igreja fez foi absorver esse ensino e dar agora a característica de quem era um verdadeiro apóstolo do Senhor. Então, quando Paulo escreve à igreja dizendo assim, porque eu recebi do Senhor, ele está confirmando o seu apostolado. Irmãos, naquela época, existiam grandes mestres e ensinadores. Os fariseus conheciam muito a lei. Os fariseus tinham os seus costumes, os seus rituais, a maneira e a tradição que eles transmitiam aos seus discípulos, o que era chamado de jugo dos fariseus. Eles eram cheios de rituais. E Paulo, cuidadosamente, está dizendo à igreja: olha, eu não inventei nada. A ceia, como eu estou ordenando a vocês, não é uma invenção dos apóstolos, mas é algo que eu recebi do Senhor. Então, como eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. A fidelidade de Paulo no seu ministério apostólico, não permitindo ser coagido pela igreja. Essa é a mesma igreja que questionou o apostolado de Paulo. Essa é a mesma igreja que disse assim: olha, Paulo é muito forte nos seus escritos. Ele parece ter muita autoridade, mas quando ele está presente, ele não é tão forte assim. Não causa tanto impacto. Paulo diz: aqueles que me interpelam, aqueles que me questionam. E ele está fazendo isso, deixando claro para a igreja que ele não se sente coagido pela postura da igreja.
como líder, ele não se sentia inibido na sua autoridade de dizer assim, olha, vocês estão fazendo errado, vocês não deveriam fazer dessa maneira, porque o que eu ensinei a vocês é o que eu recebi do Senhor. E aí no verso 24, ele vai falar sobre a excelência de Cristo presente nesse rito. Por que que é importante nós participarmos da ceia corretamente? Porque a ceia demonstra a excelência de Jesus Cristo, a grandeza de Jesus Cristo, a preeminência que Ele tem na história da redenção. É Ele mesmo se entregando para resgatar o seu povo. É o seu sangue que está sendo derramado, é sua carne que está sendo moída, é sua vida que está sendo entregue. Ele, como um cordeiro mudo, está se sujeitando à missão que o Pai deu para resgatar a sua igreja. Então, Cristo tem a excelência no rito. E aí Paulo volta lá no momento em que Jesus institui a ceia para dizer assim, olha, vocês devem fazer exatamente aquilo que Jesus ensinou. Por isso eu recebi do Senhor o que vos entreguei. O que é que Paulo recebeu e o que é que Paulo entregou? E ele então diz no verso 24, na noite em que foi traído, quem? Jesus, ele tomou o pão e deu graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Paulo está dizendo para a igreja, olha, a importância da ceia se reveste de uma grande autoridade. Por quê? Porque ela nos lembra que Cristo se entregou por nós. A cruz não é um acidente no percurso da história. A cruz não foi um acontecimento imprevisível. Deus, o Pai, matou o próprio Filho, porque Ele enviou o Filho em uma missão de resgate, cuja finalidade era entregar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sempre soube que morreria na cruz. Quando Pedro tentou impedi-lo, ele disse, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas apenas das coisas dos homens. Quando Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, nós deixaremos que isso aconteça com o Senhor. Então Cristo sempre soube de sua missão. E Paulo está dizendo, olha, ele mesmo disse na noite em que ele foi traído por Judas, ele disse assim, isto é o meu corpo que não é tomado, vocês não o pegam à força. Embora a traição existiu, embora a multidão de soldados e cidadãos armados com varapaus e espadas fossem lá no Getsêmani pegar Jesus, depois que por um sinal de um beijo entregue por Judas, ele sabia que ele estava entregando a sua própria vida. Ele se doou por nós. E aqui, irmãos, cumpre-se a profecia de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. É por isso que ele disse assim, eu a dou em favor de vocês. A graça de Deus imerecida. Ele se doou por nós para nos resgatar, seu sacrifício é voluntário. Agora, Paulo está escrevendo a irmãos que tinham também conhecimento do culto do Antigo Testamento, o culto veterotestamentário, o culto onde frequentemente os animais eram levados para serem sacrificados no templo. Notem, os animais não iam voluntariamente. Os novilhos, as ovelhas, os bodes, eles não iam voluntariamente para o sacrifício. Os animais eram levados à força e lá eram sacrificados. Mas ele voluntariamente, ele se doa em favor da sua igreja. Já imaginou isso? Tenta idealizar aí um sacerdote preparando um novilho para o sacrifício. O animal resistindo, o sacerdote puxando, e o momento da imolação, o momento em que ele sacrifica o animal gemendo, agonizando, seu sangue derramando, e aquele sangue depois é levado para o sumo sacerdote, fazia-se a expiação, o momento da propiciação sobre a arca. Imagine tudo isso, aquele ritual sangrento. O culto do Antigo Testamento é um culto horrível, porque é um culto em que há sangue presente. Eu não sei se você já teve a experiência de ir no matadouro, de ver animais morrendo, ou se já viu alguém matando um boi ou matando um porco.
um frango, o animal agonizando, ou se você já viu uma pessoa sangrando, uma pessoa que sofreu um acidente grave, o que é uma pessoa agonizando. Cristo sempre soube da sua dor, do seu sofrimento. Tudo o que nós lemos a respeito da sua morte através das Escrituras é verídico. Não é uma história infundada, mas são fatos reais sobre o sofrimento de nosso Senhor. O seu sangue não é um sangue imaginário. Cristo morrendo na cruz não é uma lenda judaica, uma lenda cristã. É um fato que aconteceu na história. Jesus foi entregue, o seu sangue foi lá derramado na cruz, era um sangue como o nosso. Um sangue que poderia ser tocado. O sangue que quando escorreu do patíbulo e caía no chão coagulava. Cristo sentiu a dor das chicotadas, foi esbofeteado. Cristo sentiu a coroa de espinhos, Ele sofreu por nós. Agora, Ele não fez isso porque alguém o arrastou para a cruz, mas Ele se entregou por nós. Então Paulo está trazendo a excelência de Cristo, ele está dizendo assim, olha, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ele disse, isso aqui simboliza o meu corpo, que eu dou em favor de vocês. Então Cristo sabia o que ele passaria. E ele fez todo o rito da liturgia estabelecida. Notem, meus irmãos, se você ler o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 26, Jesus fez exatamente tudo como era ordenado no Antigo Testamento. Cantando hinos, provavelmente Salmo 115 ao Salmo 118, com todos os elementos presentes da ceia. E agora Cristo está junto aos seus discípulos e Ele vai ensinar que agora este rito vai trazer a memória, vai nos fazer lembrar que a cruz é o centro da mensagem que o Evangelho prega. Não existe Evangelho sem cruz. Por isso que Paulo disse, eu prego Cristo e este crucificado. Estamos vivendo numa época onde se tenta pregar um Evangelho, uma mensagem, prometendo coisas que a Bíblia não diz. Tentando afagar o ego de pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados. Mas o verdadeiro Evangelho fala de um Cristo que morreu na cruz para nos resgatar da vida de pecados. E é por isso que é importante nós participarmos da ceia e nós termos a consciência disso. Isso é muito importante. Quando você tomar em suas mãos o pão sem fermento, você entenda que ele é um símbolo, que Cristo está espiritualmente presente aqui. E que quando nós comemos deste pão, nós estamos lembrando que ele é o pão verdadeiro que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. O evangelista João, capítulo 6, versículo 32, fala sobre as palavras de Jesus, lembrando a eles sobre o maná que Deus mandou sob a liderança de Moisés. E Jesus declarou que o pão entregue por Moisés não era o verdadeiro pão, mas o pão que foi entregue por seu Pai, o pão do céu, fazendo menção ao seu próprio corpo. Notem o que é que sustentou os hebreus na sua peregrinação no deserto. Eles não tinham o que comer e como eles eram alimentados com o maná, o pão que Deus dava a eles todos os dias. O que é que sustenta a nossa vida cristã? Cristo, o pão vivo que desceu dos céus. Louvado seja Deus por isso. Porque a nossa vida não é sustentada pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, pelo nosso esforço, pela nossa disciplina, embora a gente tenha que ter isso. Mas a nossa vida, a nossa salvação, a certeza de eternidade, a garantia da vida eterna, a herança se apoia única e exclusivamente nas obras do Senhor Jesus. A salvação é pela graça. Deus nos amou e não só pavimentou a estrada da verdadeira paz e comunhão entre pecadores e um Deus santo, como Ele foi ao nosso encontro, nos tomou pela mão e atravessou por essa estrada que Ele mesmo construiu. Isso é salvação. Não há um único mérito em nós. Ao contrário, nós éramos dignos do juízo eterno, da condenação eterna. Nós éramos dignos do inferno, porque a ira de Deus estava sobre nós. Então, por que nós participamos do sacramento? Então, por que nós nos reunimos como igreja para participar deste momento tão importante? Porque esse momento faz nos recordar
recordar que Cristo morreu por nós. Isso pode parecer piegas, né? Eu falo assim, mas lembrar, eu sei que Cristo morreu, mas fato é que a gente não reflete sobre isso. Vocês perceberam que não há novidades? O que há sempre no Evangelho são lembranças daquilo que Deus fez, porque nós não refletimos sobre isso. Quando nós lamentamos as coisas da nossa vida, quando nós reclamamos ou murmuramos, quando nós achamos que tudo está difícil, que Deus não olha para nós, é reflexo de uma vida que não reflete no sacrifício de Jesus na cruz. E nós olhamos para o pastor, olhamos para o presbítero, olhamos para o líder do ministério, olhamos para as pessoas, mas nós não olhamos para Cristo. O rito que nós vamos participar nessa noite deve nos trazer à memória que Jesus morreu na cruz por nós. Então, nada do que acontece na nossa vida ou na igreja justifica o abandono da fé. Porque a nossa fé não se baseia nas coisas que vemos ou fazemos, mas única e exclusivamente na pessoa de nosso Senhor. Então Deus vem até nós através do sacramento e fortalece a nossa fé. Fortalece o nosso coração, relaciona a nossa crença ao testemunho dos nossos sentidos. Como está a sua vida? Como está a sua piedade, o seu exercício de vida cristã? Como você tem cuidado da sua vida espiritual? Essa noite você vai participar de algo extremamente importante. Será que você entende que quando você toma a ceia, isso é um sinal de que Deus nos alcançou? De que a presença de um Pai bondoso que nos adotou como filhos através de Jesus Cristo? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, olha, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos são criados por Deus, mas filhos de Deus são somente aqueles que foram adotados em Cristo Jesus. Porque a filiação é resultado da adoção. Quem não é adotado não é filho de Deus, é filho do diabo. João 8. Quando Jesus discutiu com os fariseus, e ele falou sobre a sua missão, sobre a sua vinda, e disse a eles que eles precisavam nascer e que eles precisavam entender a sua missão e que eles precisavam reconhecê-lo, eles disseram assim, olha, nós temos um pai e o nosso pai é Abraão. Jesus disse assim, vocês não sabem de nada. Se Deus quiser, Ele pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. E então Jesus começa a ensinar a eles, dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, nas obras que eu faço. Mas vocês não creem, vocês não aceitam, vocês não se arrependem porque vocês são filhos do diabo, porque o pai de vocês é mentiroso desde o princípio. E é o pai da mentira. Então vejam, irmãos, que quando nós lemos as Escrituras, há duas linhagens aos filhos de Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, chamados por Deus e que abandonaram a vida imoral e que desceram as águas e que participam do rito e que se esforçam, porque a ceia nos obriga a isso. Quando nós participamos da ceia, Deus já nos chama, nos convoca a discutir a nossa relação. Se você tem filho, você sabe que de vez em quando você precisa dar um puxão de orelha no seu filho. O pai que deixa o filho à mercê dos caprichos da vida, ele sofre lá na frente as consequências. Porque o filho fica indiferente, indisciplinado. Nós não corrigimos os nossos filhos, assim Deus nos corrige quando nos convoca a participarmos deste ritual e nós somos chamados a consertar as coisas que estão erradas. Então não tem como fugir. A gente tem que pedir perdão dos nossos pecados, abandonar a vida errada. Por isso que o apóstolo Paulo agora vai lembrar no versículo 26 as palavras de Cristo a respeito do cálice. Ele diz assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Na refeição pascal, eles tomavam vinho como símbolo de que Deus havia resgatado-os da escravidão no Egito. A Páscoa significa isso, passar por cima, porque Deus havia enviado o anjo da morte e ele passou por cima das casas onde o sangue do animal imolado era aspergido nos umbrais. E eles estavam celebrando porque Deus havia resgatado eles da escravidão. Notem, meus irmãos, a importância disso para a nossa vida, você guardar isso e carregar com muita seriedade. Somos descuidados demais com a vida cristã. A nossa mente divaga muito.
Nós não a levamos cativa a Cristo. Nós não temos uma vida como deveríamos ter, uma vida de sujeição, uma vida de submissão, uma vida de amor a Deus. O cristianismo é radical. Nada justifica a nossa indolência, nada justifica o nosso ócio, nada. Nem trabalho, nem atividades, nem estudo, nem família, nada. Absolutamente nada. Ou Cristo está acima de tudo, ou Ele não está na nossa vida. Ele tem que ter a primazia na nossa existência. Nós vivemos para a glória de Deus. Se você amar mais o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, mais do que a Cristo, você não é digno dele. Você tem que amá-lo acima de tudo e de todos. Ele tem que ser o sentido da sua vida, a razão da sua existência. A vida cristã é uma vida voltada para a glória de Cristo. Ele é o mais importante na nossa vida. Tudo que eu faço para a glória de Deus. Eu não vivo para mim mesmo. Se eu tenho dinheiro é para a glória de Deus, se eu passo privações é para a glória de Deus, se eu tenho saúde é para a glória de Deus, se eu tenho doenças e enfermidades são para a glória de Deus, se eu estou bem, feliz, alegre, realizado e cheio de sucesso é para a glória de Deus, se eu venho passando por momentos de luta, dificuldades e adversidades, tribulações da vida, é para a glória de Deus que eu vivo. Porque se você viver conforme as circunstâncias, a sua vida vai ser uma senoidial. Uma hora você está lá em cima no positivo, outra hora está lá embaixo no negativo. Uma hora você está sorrindo, outra hora você está desanimado. Ou uma hora você está assim, eu quero participar de tudo na igreja, amo todo mundo, quero atuar em tudo que for possível. E tem outra hora que você vive indiferente, dizendo assim, eu vou abandonar a igreja. Não pode, cristão não pode viver assim. Nós somos chamados para viver em família, em comunidade. Por isso que a igreja se reunia, e notem que naquela época eles não se reuniam apenas como um culto, como nós fazemos hoje, num espaço de culto. Eles se reuniam nas casas. Eles faziam suas refeições. Eles celebravam, tinham tudo em comum. Comiam o pão de casa em casa. Viviam alegres e unidos. Nós vivemos uma vida indiferente, mesquinha, cada um vive no seu próprio mundo. Muitos de nós aqui saímos deste culto, a gente nem sabe quem é da igreja, se existe alguém nessa igreja. Vive a semana inteira a sua própria vida. Muitos sequer oram pelos irmãos que estão passando dificuldade. Muitos não se envolvem com as demandas da igreja. Parece que para ele a igreja só existe para um culto, um religioso, um católico do domingo à noite. Ele não faz nada, mas ele vai na ceia para tomar a ceia porque ele é um religioso. Mas ele não tem preocupação com a igreja, ele não tem preocupação com a vida cristã, ele não ora, ele não se consagra, ele não estuda as escrituras, ele não contribui. Não, a igreja não tem problema para ele, não tem importância. Não, a igreja é só um lugar onde eu vou no domingo à noite. E não é isso que é evangelho. Nós somos chamados para uma vida santa. Nós somos chamados para este compromisso. Cristo deu a sua vida. Ele não está fazendo barganha. Ele não derramou o seu sangue na cruz para a gente ficar pedindo carro, ficar pedindo casa, para pagar o aluguel no final do mês. Ele derramou o seu sangue para nos salvar do inferno, irmãos. Por mais que você consiga alguma coisa nesta existência, ela tem um fim aqui. É por isso que, lembrando a este rito, eu cito aqui Hebreus 9. Hebreus 9, do 11 ao 15, diz assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes. Notem, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. A aliança de Deus, essa é a teologia bíblica, Deus e a história da redenção, a Bíblia, os atos salvadores de Deus ao longo da história. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sob a primeira aliança. Quando eu olho para o Antigo Testamento e eu vejo a aliança de Deus estabelecida, quando eu vejo a lei de Deus sendo revelada, eu vejo que eu mereço o inferno, porque eu não consigo cumprir a lei de Deus. Cristo vem e cumpre a lei. Ele disse: eu não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei. E ele morre e a sua justiça é aplicada em nós e nos justifica, pecador condenado para pecador justificado. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Ninguém aqui vai orar a Deus dizendo assim: Deus, eu peço em meu nome porque eu mereço, mas eu oro em nome de Cristo. Paulo, escrevendo Romanos 8, ele fala sobre todas as dificuldades e tribulações, como também sobre todo o rito da redenção, sobre a expiação, sobre a propiciação, sobre a justificação. E ele diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Tudo isso foi feito porque Deus decidiu nos salvar, para nos tirar da condenação eterna. Então o sangue de Cristo purifica nossas consciências de obras mortas. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer assim: não, eu posso porque eu sou bom. Porque tudo aquilo que a gente faz é por Cristo, é através de Cristo e é para Cristo. É por isso que o seu sangue foi derramado. Porque quando Deus estabelece aliança, lá em Êxodo 24, quando Deus estabeleceu uma aliança com Moisés, ele o fez derramando o sangue de um animal. Quando Moisés leu a lei para o povo, um animal havia sido sacrificado. Houve expiação, sempre esteve presente nas alianças que Deus revelou ao longo da história, o sangue. Jeremias 31, do 31 ao 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será aliança como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha só o que Deus nos prometeu. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Sabe quem é que acolhe a palavra de Deus com fé? Aqueles a quem Deus escreveu a lei em seu coração. A estes que são chamados por Deus, ele disse: serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Como Deus fez isso? Derramando a ira sobre o próprio Filho. Quando Jesus morreu na cruz, o inferno foi até Cristo. Cristo nunca cometeu pecado, mas ele foi feito pecado por nós. Jesus sentiu o distanciamento de Deus o Pai por causa dos nossos pecados. Ele bradou em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Por causa dos nossos pecados. Ele sentiu essa ira de Deus sendo derramada sobre ele. Qual a consequência do pecado? O que Deus disse lá no Gênesis: o dia em que vocês comerem do fruto que eu proibi, certamente morrerão. A morte é o salário do pecado. Cristo morreu e pagou a nossa dívida. O escrito de dívida foi cravado lá na cruz, quando ele disse: está consumado. Você não tem dívida alguma. Você não vai para o inferno, porque Jesus pagou a sua dívida. Porque a ira de Deus que pairava sobre nós foi levada lá na cruz, no Monte da Caveira, sobre o próprio Filho. O Pai esmagou o Filho, matou o Filho para nos salvar. Jesus tomou sobre si toda a dor. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele.
Se você ler Apocalipse 16, 19, diz assim: Deus vai dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Na segunda vinda, Deus derramará o cálice da ira sobre os ímpios, porque a ira de Deus está reservada àqueles que vão para o inferno. O inferno é o lugar onde Deus estará eternamente presente com sua ira. Ira. E nós, irmãos, fomos poupados. Eu não sei se você já teve a experiência quando era criança, o seu pai ficar muito bravo com você, você fazer alguma coisa errada. Eu era um menino um pouco arteiro, e enquanto a minha mãe ficava brava, as minhas irmãs, o meu irmão mais velho, muito bem. Mas quando dizia assim, quando o seu pai chegar, você vai ver só. Eu imaginava a ira do meu pai. A melhor coisa que tinha é quando ele não vinha irado. Quando eu percebia que não iria me punir, não iria me castigar. O alívio, porque eu tinha feito uma coisa errada. Imagine alguém irado contra você e que resolve agir com misericórdia e te perdoar. Só que notem que Deus é santo, bondoso, amoroso, mas também é justo. Como poderia um Deus justo simplesmente dizer: olha, você não precisa ser condenado porque eu não vou condenar mais? Aí não é justiça. A justiça é o exercício da lei. E Deus tinha uma lei, e se a lei não fosse cumprida, deveria então morrer. Ele cumpriu. Ele fez justiça. Como? Matando o próprio filho. E quando Jesus morre na cruz, ele cumpre a justiça de Deus. É por isso que nós somos justificados em Cristo. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê aplicado em nós por uma ação mística do Espírito Santo, que aplica as obras de Cristo em nós. Ele olha e vê alguém justificado através do próprio Filho. É por isso que Deus não está mais irado contra o seu povo. É por isso que não há acusação contra os filhos de Deus. Quando você lê o livro de Jó, Satanás se apresenta acusando Jó porque ainda não havia a justiça plenamente manifesta. Mas Satanás não faz mais isso. Porque não há um justo sequer. Nós somos justificados em Cristo. Que coisa boa. Nós, pecadores. Ah, meus irmãos, o evangelista Mateus, capítulo 26, versículo 42, falando sobre aquele momento de Jesus no Getsemane, ele disse: e retirou-se outra vez para orar. E Jesus disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Notem, Jesus no Getsemane, no jardim da aflição, no lugar de prensa de azeitonas, ele foi moído já. Sentiu profunda angústia, uma tristeza de morte. Suou quando orava angustiado. Seu suor eram como gotas de sangue, como alguém que tivesse hemorragia. Uma aplicação, talvez uma metáfora utilizada para mostrar o tanto que era intenso o seu sofrimento. Angustiado, sabendo que Deus derramaria o cálice da ira sobre ele. Ele disse: se não for possível afastar de mim este cálice, a sua humanidade aflorada. Jesus, homem, ele disse: faça-se a tua vontade. E então, às 15:00, ele entrega o seu espírito naquela cruz. Ah, meus irmãos, a eficácia desse sacramento não está na nossa obediência. Graças a Deus por isso. A eficácia deste sacramento não depende da sua vida. Tem muita gente que deixa de tomar ceia porque ele diz assim: não, se eu não estiver bem, então eu não posso tomar ceia porque não vai fazer sentido. Então arrependa-se e confesse, mas não deixe de participar. Porque a eficácia está nos méritos de Jesus Cristo e não nosso. Ninguém aqui é digno. Nós nos tornamos dignos a partir do momento em que nós entendemos o rito e obedecemos ao que ele nos ensina. É por isso que quando ele fala sobre a dignidade do rito,
está ligado ao verso 20 ao verso 21. Que diz assim: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Aí se você for um pouquinho mais à frente, o versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele está fazendo menção, é exatamente o que ele disse no verso 20 e 21. Não é dignidade de merecimento porque você é bonzinho. É a dignidade que se baseia na seriedade da observação do rito, do comprometimento, da compreensão, do entendimento do que eu estou fazendo, da reflexão, da introspecção de alguém que olha para dentro de si mesmo, para a sua própria vida e examina a luz da palavra de Deus e reconhece que ele só está ali porque Cristo morreu por ele. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonzinhos. Verso 26, ele diz: vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia tem uma relação com a pregação. Ambas anunciam a vinda do Senhor. Tanto a pregação quanto a ceia anunciam que Jesus morreu e que ele voltará. Que ele ressuscitou, que está à destra do Pai e que ele voltará. Então a ceia, ela faz referência ao passado. Quando você tomar este pão e este vinho, lembre-se que a obra da expiação acabada, ela se baseia naquilo que Deus já revelou lá no passado. Porque Deus prometeu. Mas a ceia também faz referência ao presente, quando ela nos lembra que somos incluídos nesta aliança mediante a justificação. A ceia também faz referência ao futuro, quando ela nos fortalece na esperança da segunda vinda e na ressurreição dos nossos corpos. Então a ceia tem essa capacidade didática. O tomar em memória de mim não é só uma questão pedagógica. Em memória como alguém que é transportado lá no Calvário. É como se você estivesse diante do Cristo crucificado. E você entendesse claramente a importância do que você está fazendo aqui. E agora Paulo apresenta a realidade espiritual da igreja, quando esta não observa os ensinos corretamente. E ele vai falar sobre o problema da unidade da igreja, do versículo 27 ao 34. Essa era uma igreja que tinha problemas e que precisavam ser tratados. Uma igreja que não soube lidar com os dons espirituais. Uma igreja que teve dificuldades de reconhecer o apostolado de Paulo. Uma igreja que tolerou o pecado presente de maneira absurda. Paulo disse que havia alguém naquela igreja que tinha relações com a mulher do próprio pai, não era sua mãe biológica, mas sua madrasta. E ele disse assim: olha, esse deve ser expulso da igreja, deve ser entregue a Satanás. Era uma igreja que tinha sérios problemas. Era uma igreja que tinha muita imoralidade, era uma igreja que não estava tomando a ceia corretamente. Veja versículo 32. Ele fala que quando Deus nos corrige, Ele tem um objetivo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ele está dizendo assim: a disciplina é importante. Tenham paciência quando vocês são disciplinados pelo Senhor. Tenham paciência quando vocês são chamados a esta vida correta, porque a ceia exige de nós envolvimento com Cristo e envolvimento com a igreja. Se você toma a ceia e sai dos portões dessa igreja na sua mente dizendo assim: tomei minha ceia, estou bem com Deus, não tenho mais nada a ver com a igreja, cuidado, você não está fazendo corretamente. Porque quando você participa da ceia, você está dizendo que faz parte de um só corpo. E você não pode ser indiferente à realidade da sua igreja. Porque nós somos chamados a vivermos num só Espírito, um só Senhor, imbuídos de uma mesma responsabilidade. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir citando um comentário notável de um livro chamado Espiritualidade Reformada, autoria de um pastor canadense chamado Joel Bick. Ele diz assim: todos os cristãos professos são obrigados pela lei de Deus a participar da ceia do Senhor. E constitui-lhes pecado se forem incapazes
de admissão a regular a ela. Nós somos obrigados, e é pecado, nós tolerarmos erros na nossa vida que nos impossibilite a participar regularmente da ceia. E ele diz assim: catalogamos 3 coisas necessárias para uma correta participação do sacramento. Primeiro, um estado de união com Cristo como nosso esposo, Pai, justiça e força. Segundo, uma constituição digna no atual exercício de todas as graças do Espírito, como conhecimento, fé, arrependimento e amor. As disciplinas espirituais são obrigações da vida cristã. Obrigações. Terceiro, um fim digno de honrar a Cristo, glorificando a Deus e recebendo nutrição espiritual para a nossa alma. Devemos considerar com muito amor e respeito o ensino de Cristo sobre a ceia. Nós devemos pensar muito sobre isso. Devemos pensar rigorosamente sobre a nossa vida e como nós estamos preenchendo as exigências deste rito. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados e pela nossa vida fria espiritualmente. Devemos procurar uma vida de paz e comunhão com os nossos irmãos. Viva em paz com seu irmão. Devemos participar como expressão de amor e gratidão a Deus pela nossa salvação. E por fim, devemos tomar a ceia com um coração cheio de esperança na vinda de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus continue sustentando a nossa vida e nos nutrindo espiritualmente.